Olá pessoal, sou Renata Leal, nutricionista, e a receita de hoje é um risoto de filé com fungo saudável. Se você está procurando uma receitinha fácil de fazer em casa para um almoço ou um jantar no domingo, fica comigo até o final que eu vou te mostrar essa receita que é muito gostosa e você pode comer sem culpa. Vamos começar agora. Então vamos agora para os ingredientes, mas antes, não esqueça de se inscrever no meu canal. Toda sexta-feira, um vídeo novo, uma receita nova para vocês. Então vamos mostrar agora os ingredientes. Vou utilizar para o caldo do legumes, os legumes propriamente dito. Então o diferencial dessa receita é que a gente não vai utilizar aquele caldo de legumes industrializado, nós vamos extrair o caldo dos próprios legumes. Eu vou ensinar como é que vocês vão fazer esse caldo, que é super fácil. Vamos utilizar também cebola já picada para refogar o arroz arbóreo, tá? Na manteiga, então é bem fácil, isso é um risoto, a mesma receita do risoto tradicional. Vamos utilizar esse fungo, pode ser o fungo preto também, ou pode ser esse, tanto faz. Vamos utilizar queijo parmesão ralado, 300 gramas de filé mignon, manteiga, temperinhos naturais e aproximadamente uma taça de vinho branco, seco. Para o caldo de legumes, é uma coisa super fácil. Vocês vão pegar uma panela e vão refogar a cebola com o alho na manteiga. E depois vocês vão adicionar o restante dos legumes, né? Então, depois da cebola refogada bem com o alho, vocês vão adicionar cebolinho, coentro, tomate, pimenta de cheiro, abobrinha, repolho roxo e beterraba. Então, refogou bem eles, adiciona esses ingredientes, coloca água morna de preferência e deixa esses legumes cozinharem e eles vão extrair, vão soltar esse caldo e vai formar o nosso caldo. E aí, depois que soltar bem, vocês adicionam os temperinhos naturais. Lemon pepper, páprica defumada e eu gosto de colocar um pouquinho de sal, já para dar um sabor melhor nesse caldo de legumes e às vezes a gente nem precisa salgar o próprio arroz lá no risoto na hora, beleza? Então, o caldo de legumes é basicamente isso, é a parte mais simples que tem do risoto. Então, o caldo é isso, vamos fazer ele agora. Então, ó, nós refogamos bem os legumes e agora vamos adicionar a água. Vou passar para esse outro fogo e aí, enquanto o nosso caldo fica pronto, né, nós colocamos ele no fogo baixo. Nós vamos refogar essa cebola aqui na manteiga. Pode ser uma colher generosa de sopa de manteiga. E vamos deixar refogar a cebola na manteiga. Enquanto essa cebola vai refogando, uma coisa que eu fiz agora, que eu vou mostrar para vocês, foi colocar água quente no fungo, tá? Vocês estão vendo? Eu coloquei água quente para deixar ele voltar. Ele era seco e agora ele vai ficar suculento. Então, nós vamos deixar ele armazenado até na hora de colocar junto do filé. Quando a gente assa o filé mignon, a gente acrescenta esse fungo e é todo o diferencial desse risoto. Então, gente, ó, refogamos bem a cebola e agora nós vamos adicionar o arroz. Eu dei uma leve molhadinha no arroz, coloquei ele na água corrente, tá? Para tirar o excesso de amido. Então vamos adicionar agora o arroz. Então vamos agora adicionar o vinho. Assim que o vinho, o álcool, né, der uma evaporada, nós vamos adicionar o caldo de legumes. E olha só como ficou. E dá até para comer, hein, gente? Vê que delícia. Deixa o arroz dar uma cozinhadinha apenas no vinho branco e só depois é que a gente começa a acrescentar o caldo de legumes até ele ficar al dente. E aí tem que ficar de olho para não deixar o arroz grudar, nem também tampem a panela, tá? Então a dica é não tampar a panela para que o arroz não fique empapado, porque o arroz de risoto não é aquele arroz, um arroz normal que a gente faz. E ele não precisa ficar muito mole. Se ele ficar muito mole, o risoto não fica gostoso. Então tem que deixar ele al dente. Então, galera, olha, nós passamos o risoto que está sendo preparado para o fogo de trás. E nesse fogo aqui a gente vai assar o filé. Então não esquecer, tá, do risoto para não deixar ele secar. Então, colocar sempre o caldo
de legumes para não deixar esse risoto secar. Mexer bem ele e já já ele fica pronto. Enquanto isso, nós vamos dar uma leve selada no filé mignon. Não vamos precisar assar, então não deixa o filé ficar muito tempo, tá, no fogo, para ele não ficar duro. O filé é bom, é uma carne mole, então o ideal é que ela fique só selada. Então, ó, coloca pedacinho por pedacinho e vai fazendo aos poucos. Gente, lembrando que essa aguinha que o filé mignon solta, não jogue fora. Vocês vão utilizar essa aguinha para colocar no risoto. Logo, quando for colocar a carne, né? Coloca essa aguinha junto do filé, tá? Olha só, pessoal, a gente colocou todo o caldo de legumes. Ele já tá quase no ponto. E agora a gente já misturou o filé com o fungo, e o caldinho do fungo agora vai servir para a gente colocar aqui no arroz, tá? Então vamos acrescentar um pouquinho desse caldo, que ele é muito gostoso e muito nutritivo, tá? Então eu fiz exatamente na medida certa. Às vezes você faz um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então a questão da quantidade de água do caldo de legumes e a água do fungo, no olho mesmo você vai colocar. Eu coloquei 1,5 pote desse cheio para fazer o caldo de legumes, porque a água seca um pouco, né, para poder os legumes cozinharem, e meio potezinho desse com o cogumelo. Então foi suficiente para eu fazer 1 xícara de risoto. Então essa é basicamente a parte final do nosso vídeo. Então se você acompanhou o vídeo até aqui, não esquece de dar uma curtida aí para me ajudar. Se você tiver alguma dúvida, você fala nos comentários que eu vou estar respondendo, vou estar te ajudando, tá? E também, se você fez essa receita, comenta aí para dizer se a sua ficou boa ou não. Com certeza ficou boa. Se você seguir o meu passo a passo, com certeza não tem erro. É um dos melhores risotos que eu como, é esse de filé com fungo. Quando estiver se aproximando e ficar pronto, pega um carocinho de arroz e prova, tá? E já começou a ficar al dente, mas acho que 2 minutinhos aqui no fogo e já é suficiente pra gente colocar o filé com fungo. E essa quantidade serve 2 pessoas, tá? São 2 pratos de risoto. Se você quiser colocar mais, só é você dobrar a receita. Chegou a hora da gente colocar o filé com fungo e finalizar com um pouco de parmesão. Eu só coloco um pouco do parmesão no final e também levo o parmesão para a mesa para cada um. Se quiser um pouco mais, colocar. Eu não gosto de finalizar o risoto com manteiga, porque eu acho que fica muito gordura. Então eu coloco só uma colherzinha de sopa direto no risoto, mexo na hora que eu vou acrescentar o filé com o fungo, tá? Então, ó, lembrando que a água ainda ficou aqui, então agora é a hora da gente colocar essa água. Deixar ele incorporar a essa água, que é a água do filé com o fungo, né? Depois que a gente misturou os dois. Que ela é muito importante nessa receita, ou seja, tem que deixar formar a aguinha depois, tá? Vê só o nosso arroz, que maravilha, vocês estão vendo isso? Essa consistência perfeita. Pois é, esse é o nosso risoto de filé com fungo. E agora nós vamos acrescentar o filé com o cogumelo. Vamos mexer para incorporar bem. Como vocês podem ver, fica com uma quantidade bem generosa de carne. Finalizamos agora com o parmesão. E voilá, nosso risoto de filé com fungo, como vocês podem ver. Vê que delícia, gente, isso tá surreal. Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal. Toda sexta-feira, vídeos para vocês. Receitas saudáveis, receitas que você pode comer sem culpa. Então, esse é o nosso risoto de filé com fungo saudável.
Espero vocês no meu canal. Tchau!